é comunhão parcial de bens. Quando que o cônjuge não herda nada? Quando o seu cliente, né, o pai dele, que quem vai chegar no seu escritório é o herdeiro, é o cônjuge. E aí ele quer saber, eu tenho direito de herança? Eu não tenho? Ou o filho vai perguntar, doutor, a viúva do meu pai vai ter direito de herança? Vai ficar tudo pra gente? É isso que o seu cliente vai te perguntar e você tem que se responder. Não, ela não tem direito a nada, não. Porque ela era aqui, ó, você me trouxe a certidão de casamento, era casada com seu pai no regime de comunhão parcial de bens. Só que o seu pai só deixou uma casa comprada durante o casamento. Ela vai ser meeira, ela tem direito de meação. Mas como é um bem comum, ela não tem direito de herança. Então, toda vez que eu estiver falando, pode anotar, gente, não tem exceção. Toda vez que eu estiver falando do regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge vai ser herdeiro quando eu estiver falando de patrimônio particular. Então, se o seu João recebeu uma herança do pai, aquilo lá é um patrimônio particular do seu João. Se o seu João falece, a dona Maria, que era casada com ele, vai ter direito de herança sim, tá? De um bem particular dele. Se ele recebeu de herança, se ele recebeu de doação, se ele comprou antes do casamento. Então, bens particulares, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge tem direito de herança, sim, será herdeiro. Quando o cônjuge não herda? Quando o falecido não deixa bens particulares. Falecido não deixou bem particular, isso significa que no regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge não tem direito de herança. Gravou isso daqui, gente? E a resposta para isso está lá exatamente no artigo 1829, inciso 1. O inventário, né, se paga. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se. Aí vai lá para a segunda parte. No regime da comunhão parcial de bens, o autor de herança não houver deixado bens particulares. Então lá fala primeiro, ó, que concorre com os descendentes. Salvo se significa não vai concorrer. E aí ele fala, não vai concorrer se não tiver deixado bens particulares. Como eu tenho um não aqui e tem um salvo-se lá, significa que deixou bem particular, vai concorrer. Eu sei que é um nó na cabeça. Eu estou traduzindo para o português esse artigo que o cara que fumou escreveu. Porque podia... Não, gente, isso aqui não tem condição, não. Esse artigo aqui, gente, a hora que eu leio, eu tenho certeza que você entendeu o que eu disse, aí a hora que eu vou lá ler o artigo, dá um nó de novo na cabeça. Fala se não foi assim. Não tem condição esse artigo. Então, resumindo, comunhão parcial de bens, quando o cônjuge não herda nada. Quando o falecido não deixa bens particulares. Isso falando de cônjuge concorrendo com descendente, né? Porque eu já te disse, relembrando que falando de ascendente, ele vai sempre herdar, e se estiver sozinho, ele sempre vai herdar. Mesma regra vale para companheiro, ficou claro? Então, quando o cônjuge não herda, se o caso do seu cliente aí, o herdeiro, te procurou, o Alberto, filho do seu João, pai dele deixou só bem comum, só a casa comprada durante o casamento. A viúva não herda. Por quê? Porque é só bem comum, não tem patrimônio particular. Ah, não, só deixou uma herança do pai. Herança é o quê, gente? Bem patrimônio particular. Então, a viúva vai herdar sim. Então, para você agilizar em pelo menos 3 vezes o seu atendimento quando a viúva não herda. Se quando olhou lá o patrimônio, não tem patrimônio particular, se não tem patrimônio particular, a viúva não herda. Porque ela só vai herdar nos patrimônios particulares.